Era um dia comum na vida de Rafael, que acabará de completar 20 anos. Embora a idade fosse considerada adulta, sua mente ainda estava repleta de incertezas e sonhos de aventuras com os amigos, enquanto a outra metade de seus pensamentos girava em torno de como conquistar uma garota. Nesse período de transição, sua mãe anunciou: "Filho, vai vir uma amiga minha de longa data nos visitar." Ele apenas resmungou, pensando que não era nada demais. A mãe tinha muitas amigas, como cogumelos após a chuva, sempre aparecendo com histórias e conselhos que ele já conhecia de cor. Entretanto, quando a amiga entrou, Rafael percebeu que algo era diferente. A mulher, que aparentava ter por volta de 40 anos, tinha um olhar penetrante e profundo, como se tivesse vivido muitas vidas. Seus olhos escuros e intensos não eram os de uma mulher comum, mas de alguém que havia aprendido a sobreviver em um mundo repleto de desafios. Seu corpo, embora não fosse mais o de uma jovem, exibia uma confiança que atraía a atenção. Havia algo de poderoso nela, uma força que não passava despercebida. A mãe de Rafael, animada, apresentou-a: "Essa é a Helena. Nós somos amigas desde a juventude e já passamos por muita coisa juntas." Helena sorriu, mas seu sorriso carregava um misto de bondade e um toque de malícia, como se dissesse: "Eu vejo você, garoto." O olhar dela se deteve em Rafael um pouco mais do que o habitual, mas sua mãe, distraída com a preparação do chá e dos petiscos, não percebeu a troca silenciosa entre eles. Rafael sentiu um frio na barriga, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Sentaram-se à mesa e enquanto sua mãe falava sobre trabalho, vizinhos e preços, Helena começou a soltar comentários que deixaram Rafael sem palavras. Ela mencionou a prisão, pessoas que o traíram, tudo com uma leveza que parecia descomplicada, como se estivesse apenas contando sobre uma visita ao mercado. Ele tentava manter a calma, mas por dentro estava em chamas. "Uau, a amiga da minha mãe é bem diferente", pensou. Enquanto sua mãe se afastou para a cozinha, Helena acendeu um cigarro na janela e, como se fosse algo casual, disse: "Então você tem 20 anos, né? Jovem ainda, mas já um homem." Rafael quase engasgou com o chá. O cheiro do cigarro misturado a um perfume forte e barato, mas que combinava com a personalidade dela, invadiu o ambiente. A mistura de fumaça, fragrância e o riso dela penetraram em sua pele. Ele tentou brincar, dizendo que ainda era um bobo, mas ela respondeu: "Bobo ou não, o importante é ter coragem. O resto vem depois", e soltou uma risada que ecoou pela sala. Ele percebeu que as conversas com Helena seriam intrigantes. Ela não hesitava em fazer perguntas diretas, como se quisesse saber mais sobre ele do que sobre suas namoradas. "Você tem namorada?", perguntou com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Ele sentiu que não era apenas a namorada que a interessava, mas ele mesmo. E para sua surpresa, o passado dela não o afastava, na verdade, o atraía. Quem mais em sua vida poderia falar tão abertamente sobre a vida, sobre suas dificuldades, sem tentar embelezar a realidade? Helena era autêntica, e isso o intrigava e o assustava ao mesmo tempo. Quando sua mãe saiu para fazer compras, deixou os dois sozinhos. Rafael se acomodou no sofá, tentando assistir à televisão, enquanto Helena se sentou à sua frente, esticando as pernas e o observando com um olhar que parecia ponderar se deveria dizer algo ou não. Depois de um momento ela soltou: "Não pense que sou tão assustadora. A vida me ensinou algumas lições difíceis." Nesse instante Rafael se pegou pensando: e se? Mas logo afastou a ideia, achando-a absurda. Afinal, ela era amiga de sua mãe, uma mulher mais velha com um passado que poderia afundá-lo se ele se aproximasse demais. Mas uma voz interna sussurrava: "Nada é tão simples." Ele não sabia que aquilo era apenas o começo. Após aquela noite, Helena ficou em sua casa por mais tempo do que ele esperava. No início, sua mãe disse: "Ela ficará alguns dias enquanto resolve algumas coisas." Mas esses dias se transformaram em semanas. Rafael não se importava, a casa era grande e havia espaço suficiente para todos. No entanto, ele sentia que o lar não era mais o mesmo. Sua mãe continuava com sua rotina habitual, cuidando do trabalho, do jardim e conversando ao telefone com as amigas. Ela não parecia se importar que alguém com um passado tão diferente estava vivendo sob seu teto, alguém que claramente não se encaixava na tranquilidade de sua vida.
Rafael, por outro lado, notava cada pequeno detalhe. Helena se movia pela casa como se tudo lhe pertencesse. Não de maneira arrogante, mas com uma confiança que era palpável. Ela poderia sair do banheiro vestindo um roupão, servindo-se de chá na cozinha, deixando a parte de cima do roupão levemente aberta como se não se importasse. Para um jovem de 20 anos, essa cena era eletrizante. Ela fumava na janela, e a fumaça impregnava as cortinas. Sua mãe apenas suspirava. Helena, de novo isso? E Helena respondia com um sorriso. Ah, deixa pra lá, sua casa já está cheia de fumaça dos vizinhos. Rafael observava, intrigado com a facilidade com que ela navegava por qualquer situação. Com ele, Helena mantinha uma linha de conversa diferente. No início, eram comentários casuais como: vejo que você treina, os ombros estão mais largos. Ou você está amadurecendo, sua mãe deve estar orgulhosa de você. Mas havia sempre um subtexto em suas palavras, algo que ele sentia, mas não conseguia articular. Era como um jogo, e ele estava cada vez mais envolvido. Rafael estava debaixo da pia, tentando consertar a torneira que estava pingando incessantemente. Ele estava todo sujo de sabão, murmurando algumas palavras enquanto lutava com as ferramentas. Foi então que Helena se aproximou, sentou-se ao seu lado e começou a observá-lo. No início ela ficou em silêncio, mas depois soltou uma risada e comentou: um homem deve ter uma cabeça de ouro e mãos de ouro. Rafael, surpreso, quase bateu a cabeça na tubulação. Ela riu e disse: não se ofenda, só estou brincando. Mas ele percebeu que ela estava se divertindo ao provocá-lo. Quando a mãe de Rafael voltou, viu os dois juntos e perguntou tranquilamente: e aí, consertaram? O coração de Rafael disparou, como se estivesse prestando um exame. Helena, com seu jeito inocente, parecia estar sempre no controle da situação. Quanto mais tempo ela passava na casa, mais Rafael se pegava pensando nela. Durante as aulas na faculdade, ele se distraía imaginando seu sorriso, seu olhar e como ela fumava na janela. Ele se questionava: você é um idiota? Ela é apenas a amiga da sua mãe, uma mulher mais velha com um passado que você nem consegue imaginar. Mas seu corpo tinha outra resposta. Certa vez, quando sua mãe saiu para visitar uma vizinha, Rafael ficou sozinho com Helena. Ela estava na cozinha cortando maçãs, e ele entrou apenas para pegar um copo d'água. Com um gesto casual, ela lhe ofereceu um pedaço da fruta. Aqui, experimente, é doce. Ele pegou o pedaço, mas quando os dedos dela tocaram os seus, o momento se estendeu mais do que o necessário. Ele olhou para ela, e ela o encarou com um sorriso sutil. O ambiente parecia ter se tornado pequeno, o ar denso. Rafael exalou, agradeceu e saiu correndo como um garoto, sentindo seu coração disparar. Ele sabia que Helena estava jogando um jogo, mas não conseguia entender onde estavam os limites dela. Às vezes, parecia que ela estava prestes a dar um passo adiante, mas logo depois, ela voltava a discutir trivialidades com sua mãe, como se nada estivesse acontecendo. Rafael começou a notar que passava mais tempo em casa. Antes, ele mal podia esperar para sair com os amigos, mas agora desejava estar perto de Helena, mesmo que fosse apenas para capturar um olhar dela ou ouvir sua voz. À noite, ele se perguntava se ela fazia isso de propósito ou se ele estava perdendo a razão. Certa noite, sua mãe avisou que chegaria tarde e pediu que eles se alimentassem. Assim, Rafael e Helena ficaram sozinhos. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Helena estava na cozinha, fumando e segurando uma caneca de chá. Rafael entrou por educação, mas seu coração estava acelerado. Senta aqui, ela disse, empurrando um banquinho com o pé. Vamos conversar. Ele se sentou, e um silêncio constrangedor se instalou. Depois de um tempo, ela soltou a fumaça em direção à janela e perguntou: você acha que eu sou feia? Rafael ficou paralisado. A pergunta parecia aleatória, mas havia algo profundo nela. Não, ele respondeu, só você é diferente. Ela sorriu. Diferente é um eufemismo. Eu passei 6 anos na prisão. Sabe o que isso significa? Rafael apenas assentiu, sem saber o que dizer. Significa que lá não existem contos de fadas nem príncipes. Só existe a verdade e a sujeira. Ou você apodrece, ou se torna como eu. Ele a observou e percebeu que não havia autocompaixão em suas palavras.
Ela não tentava se fazer de vítima. Falava como se estivesse descrevendo a previsão do tempo. Enquanto isso, sua mãe pensava, ela mudou. Helena riu, apagou o cigarro e olhou para ele. Mas, sabe, as pessoas não mudam. Apenas nos acostumamos com nossos próprios demônios. Rafael assentiu novamente, sentindo uma vontade crescente de saber mais, de ouvir tudo. Você deve estar incomodado por eu estar aqui, ela disse de repente. Por quê? Ele perguntou, surpreso. Está tudo bem, ela respondeu, semicerrando os olhos. Diga a verdade, você pensa em mim? Ele engasgou com a pergunta direta. Sim, ele disse, mas não da forma que você pode estar pensando. Ela riu. E como você pensa? Rafael ficou vermelho, sentado como um garoto em um interrogatório, sem saber onde colocar as mãos. Ela o olhava com calma, quase com curiosidade, como se gostasse de vê-lo desconfortável. Sabe, ela finalmente disse, há 20 anos eu também tinha 20. Eu também me sentei assim com homens mais velhos, e eles sempre tinham uma pergunta nos olhos. Quando? Ela continuou. Eu respondia de várias maneiras, às vezes nunca, às vezes cedo demais. Rafael a ouvia, sentindo-se inquieto. Não se tratava de sexo, mas de uma sinceridade que nunca havia experimentado antes. Tudo ao seu redor, faculdade, amigos, garotas, parecia infantil em comparação com o que ela estava revelando. Você sabe o que é mais assustador? Ela disse de repente. Não é o que eu passei, nem as traições, mas o fato de que você aprende a viver sem ilusões. Você olha para uma pessoa e imediatamente sabe que ela está mentindo. Ele permaneceu em silêncio. E você? Ela perguntou, apontando para ele. Mas isso não dura para sempre. A vida vai te decepcionar de qualquer jeito. A questão é, quão forte será o impacto? Suas palavras soaram como uma ameaça e uma previsão ao mesmo tempo. Rafael pensou, talvez eu não devesse estar aqui. Mas não conseguia se mover. Você é um garoto inteligente, ela acrescentou. Vejo que sua mãe se orgulha de você, mas você é muito mole, e os moles são os primeiros a se quebrarem. Ele tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Então, de repente, ela pegou sua caneca, tomou um gole e a devolveu. Esse gesto, de alguma forma, parecia mais íntimo do que qualquer toque. Eles permaneceram ali até altas horas da noite. Ela contou histórias sobre como lutou por cigarros, como perdeu amigas, como um homem prometeu esperar por ela, mas acabou se casando com outra. Rafael sentou-se à mesa da cozinha, a luz amarelada iluminava o ambiente, e ele não conseguia tirar os pensamentos de Lena da cabeça. A conversa que tiveram mais cedo ainda ecoava em sua mente. Ela era uma mulher que parecia carregar o peso de experiências que ele nunca poderia imaginar. Quando ela disse, ninguém merece 100% da sua confiança, nem mesmo você, especialmente você. Rafael sentiu como se uma parte de sua inocência estivesse se despedaçando. Ela se despediu e foi para o quarto, enquanto ele ficou ali sozinho, tentando processar tudo. Ele nunca havia fumado, mas naquela noite, o desejo de acender um cigarro o consumia. Era uma forma de tentar silenciar o turbilhão de emoções que se aglomerava dentro dele. Desde aquele dia, algo mudará entre eles. Não era preciso dizer nada, havia uma conexão invisível que parecia se fortalecer a cada encontro. Sempre que ele entrava na cozinha, ela já estava lá, e seu olhar parecia queimá-lo. A mãe de Rafael, alheia a tudo, seguia com sua rotina de trabalho e telefonemas, enquanto eles jogavam um jogo silencioso. Certa vez, enquanto Rafael estava em seu quarto, concentrado em um trabalho da faculdade, Lena apareceu na porta, apoiada no batente. Ele levantou os olhos e a encontrou sorrindo, com um olhar que misturava curiosidade e malícia. O que você está fazendo? Perguntou ele, tentando parecer indiferente. Só observando, respondeu ela com um sorriso travesso. Quando ela se aproximou, sentiu o calor de sua presença e a leve pressão de sua mão em seu ombro. Você é teimoso, disse ela. Não tenha medo de viver. Rafael ficou paralisado, sem saber como reagir. Lena se afastou como se nada tivesse acontecido, mas a sensação de seu toque ainda ardia em sua pele. Naquela mesma noite, enquanto a mãe de Rafael já dormia, ele decidiu ir à cozinha buscar água. A luz estava acesa e, para sua surpresa, lá estava Lena, sentada à mesa, com um roupão que deixava uma perna exposta.
Ele não pôde evitar olhar para o longo e torto cicatriz em seu joelho. Gostou? Ela perguntou, percebendo seu olhar. É uma lembrança. Doeu muito? Ele questionou, sem saber por que se importava. Dói mais quando alguém te trai, respondeu ela com um olhar sério. A conversa fluiu, e Rafael se sentiu cada vez mais atraído por ela, mesmo sem entender o porquê. Lena puxou o roupão um pouco mais para cima, como se quisesse provocá-lo. Ele tentou manter a compostura, mas suas orelhas queimavam. Você está ficando vermelho, ela notou rindo suavemente. Não estou, ele se defendeu, mas a risada dela o deixou ainda mais nervoso. Ela lhe ofereceu um copo de água, e quando suas mãos se tocaram, um arrepio percorreu sua espinha. O olhar dela era intenso, e ele percebeu que ela estava jogando um jogo que ele não sabia como jogar. No dia seguinte, enquanto lavavam a louça juntos, Lena se inclinou um pouco mais perto, e o ombro dela tocou o seu. O cheiro de seu perfume, doce e forte, o envolveu. Isso é perigoso, ela sussurrou. Rafael não conseguiu encontrar palavras. O olhar dela era penetrante, e ele podia ver a experiência e o desafio em seus olhos. Você sabe que isso não é só um jogo, ela disse, antes de se afastar rapidamente e voltar à rotina normal. Ele ficou ali, com o coração acelerado, sentindo-se como se tivesse corrido uma maratona. As noites se tornaram cada vez mais difíceis. Rafael se revirava na cama, ouvindo cada passo de Lena no corredor. Quando a porta do quarto dela rangia, sua garganta secava. Ele queria ir até ela confessar o que sentia, mas a frase dela ainda ressoava em sua mente: não confie em mim. Ele percebeu que ela o estava levando a um limite, e a decisão de dar o próximo passo era dele. A situação culminou em uma noite em que ficaram sozinhos na sala. A mãe de Rafael havia saído, e Lena colocou uma música suave para tocar. Ela se sentou ao lado dele no sofá, esticou as pernas e disse: sabe o que é mais perigoso em uma mulher? O que? Ele perguntou intrigado. Quando ela sabe que você a deseja, mas não dá uma resposta clara. Rafael ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. E você, o que quer? Ele se atreveu a perguntar. Ela sorriu, inclinou-se um pouco mais perto, e sussurrou: quero que você descubra. E assim que se afastou, Rafael ficou paralisado, tentando processar a intensidade do momento. Ele sabia que Lena estava o colocando em uma posição difícil, onde a única saída era avançar. Mas ele se perguntava se estava pronto para isso ou se tudo não passava de um teste para ver até onde ele iria. Aquela noite ficou gravada em sua memória, como se alguém tivesse queimado suas impressões em sua mente. Durante o dia, ele tentou se distrair com os amigos, jogando futebol e tomando cerveja na esquina, mas a sensação de vazio não o abandonava. Sabia que em casa ela o esperava, e ele não conseguia resistir a voltar para ela. Quando finalmente retornou, a casa estava em silêncio, e os ponteiros do relógio na cozinha marcavam a passagem do tempo. Ele se deitou, mas o sono não vinha. A imagem de Lena sentada no sofá, fumando e olhando para ele, não saía de sua mente. Após 20 minutos de agonia, decidiu que não podia ficar ali parado. Com cuidado, saiu do quarto, tentando não fazer barulho. Ao se aproximar da cozinha, viu a luz amarelada iluminando o espaço. E lá estava ela, vestindo uma camiseta longa, sentada à mesa, fumando. A cinzeiro estava cheio e uma xícara de chá ao lado. Quando ela o viu, não demonstrou surpresa. Não consegue dormir? Perguntou ela suavemente. Ele deu de ombros, sem saber o que dizer. Sente-se aqui, ela convidou, e ele se acomodou na cadeira em frente a ela. Ela apagou o cigarro, olhou para ele com intensidade, e um sorriso torto surgiu em seus lábios. E então, o que vamos fazer agora? Lena olhou para Rafael com um sorriso enigmático, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo em sua mente. Você estava esperando por isso, disse ela calmamente. E eu também sabia que você sairia. Ele ficou em silêncio, a garganta seca e o coração batendo tão forte que parecia que os vizinhos poderiam ouvir. Ela pegou a xícara dele, serviu mais chá e empurrou para ele. Beba, para suas mãos não tremerem. Rafael pegou a xícara, mas não conseguiu levar os lábios ao líquido quente. De repente, Lena estendeu a mão e tocou a dele. Não foi um toque acidental, mas um gesto consciente. Os dedos dela eram quentes e firmes, adornados com anéis delicados.
Você é bom, sabe? Disse ela em um sussurro. Talvez até bom demais. Se eu fosse você, teria medo. Ele se questionou sobre o que ela queria dizer. Ela sorriu, olhando diretamente em seus olhos, e sua mente ficou em branco, como se um avião estivesse sobrevoando sua cabeça, deixando apenas sentimentos. Você começou isso de propósito, não foi? Ele tentou entender. O que? Ela interrompeu. Você está me provocando? Ela riu, mas não de forma maldosa. Não, estou apenas te mostrando que a vida pode ser assim. Sem regras. Ela se inclinou mais perto, e ele pôde sentir seu calor, o perfume suave que emanava dela. Um grito interno ecoou em sua mente: pare. Sua mãe está aqui. Isso não pode acontecer. Mas seu corpo não obedeceu. Eles ficaram em silêncio, a tensão crescente entre eles. Então, Lena se aproximou ainda mais, quase colada a ele, e sussurrou: então vamos ver o quão corajoso você é. Ele ficou paralisado. Ela se afastou, levantou-se, tomou um gole de chá e disse, com indiferença: vá dormir, amanhã dirá. Rafael ficou atordoado. E você? Ele conseguiu perguntar. Eu? Ela sorriu. Eu já sei de tudo. E saiu da cozinha, deixando sozinho. Ele ficou sentado por mais 10 minutos, confuso. O que foi aquilo? Um teste? Uma provocação? Ou ela estava com medo de ir mais longe? Deitou-se na cama, mas o sono não vinha. Cada célula do seu corpo ardia. Parecia que se ele tivesse dado um passo naquele momento, tudo teria mudado, mas ele não fez. E então percebeu que aquela noite o assombraria para sempre, porque não importava se algo aconteceu ou não, o que importava era que ele estava à beira de algo. Quando finalmente conseguiu dormir, sonhou com ela, rindo e chamando-o pelo corredor. Acordou em suor, o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona. E no fundo, uma única ideia se firmou: ela havia vencido. Na manhã seguinte, Rafael acordou se sentindo exausto. A cabeça pesada como se tivesse passado a noite bebendo, em vez de se revirar na cama. Levantou-se e foi para a cozinha, onde o sol já brilhava pela janela. Sua mãe estava ocupada no fogão, enquanto Lena estava sentada à mesa tomando café tranquilamente, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Quando ela ouviu, sorriu, como se tivessem discutido sobre o tempo no dia anterior. A atmosfera na cozinha era tensa, quase palpável. Bom dia, herói, disse Lena com um tom levemente zombeteiro. Ele parou, tentando entender se era uma provocação ou apenas uma brincadeira, mas sua mãe interrompeu: filho, venha comer, a omelete está pronta. E assim a normalidade envolveu o ambiente como um cobertor. Mas dentro dele, havia um incêndio. Ele se sentou e comeu em silêncio, enquanto Lena lançava olhares em sua direção, cada um deles como um estalo em seus nervos. Ele tentava evitar o contato visual, mas isso só tornava tudo mais intenso. Parecia que ela estava se divertindo com aquilo. Sua mãe falava sobre a vizinha que estava reclamando, sobre os preços que subiam e o chefe que estava pegando no pé. Rafael escutava tudo com o ouvido, mas sua mente estava longe, pensando na provocação de Lena. Ela estava fazendo aquilo de propósito, fingindo que nada havia acontecido. Mas ele sabia, e ela sabia que ele sabia. Em um momento sua mãe saiu para pegar o telefone, e Lena se inclinou para ele, sussurrando: você está segurando bem a barra, parabéns. Ele quase deixou a faca cair. Queria responder, mas sua mãe voltou, e tudo voltou ao normal. O dia se arrastou de maneira estranha. Sua mãe levou Lena ao mercado, e as duas passaram um tempo discutindo sobre vestidos. Rafael ficava por perto, fazendo de conta que estava ocupado, mas seus pensamentos sempre voltavam à frase dela durante o café da manhã: você está segurando bem a barra. O que isso significava? Um teste, uma provocação ou um reconhecimento de que havia algo entre eles, mesmo que formalmente não houvesse? Naquela noite, ele se deparou com Lena novamente na cozinha. Sua mãe já havia ido para a cama. Lena pegou o chá, serviu em 2 xícaras e empurrou uma para ele. Você passou o dia todo como se estivesse em uma montanha-russa, disse ela. E você, o que acha? Ele respondeu sem pensar. Ela sorriu, tomou um gole e o olhou nos olhos, sem piscar. Acho que você está levando tudo muito a sério. Às vezes, uma noite é só uma noite. E se afastou para o quarto. Ele ficou ali sentado com o peito apertado.
Para ele, aquela noite não era apenas uma noite, era um divisor de águas. E pela primeira vez ele começou a pensar que talvez Lena soubesse exatamente o que estava fazendo, que ele estava preso em suas próprias incertezas, enquanto ela se divertia com isso. Mas, de qualquer forma, não havia como voltar atrás. Ele estava no jogo e não conseguia sair. Naquela noite, após as palavras dela, ele deitou na cama, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Parecia que estava vivendo em um roteiro que não havia escrito. Ele era um garoto de 20 anos que achava que sabia tudo sobre a vida, mas se tornou uma peça em um jogo que não compreendia. Só uma noite, disse ela. Mas para ele, aquilo era muito mais do que isso. Era como um golpe na cabeça. Ele percebeu que os adultos não eram obrigados a jogar segundo suas regras. Ele poderia se achar inteligente e interessante, mas eles tinham experiências, demônios próprios e estavam cansados. Para eles, ele era apenas um episódio, não um romance inteiro. Alguns dias depois, Lena se despediu. Sua mãe a acompanhou até o ônibus. Ela se despediu com um abraço e um desejo de boa sorte. Ele ficou parado ali, como móvel, observando enquanto Lena jogava a mochila nas costas e acenava. Não houve um olhar cúmplice, nem uma pausa dramática. Ela simplesmente entrou no ônibus e partiu. E ele ficou com a sensação de que algo dentro dele havia sido arrancado. A mãe dele, que estava ao seu lado, comentou: "Ela é uma boa garota, não é? Fico feliz que você tenha conhecido alguém assim." Ele assentiu, mas por dentro queria gritar: "Mãe, você não sabe metade da história." Mas não disse nada. O tempo passou. Primeiro ele esperou por uma ligação, depois parou de esperar, e por fim começou a esquecer. Mas esquecer não significa que a dor havia passado. Na verdade, significava que ele aprendeu a carregar uma farpa dentro de si. E o mais estranho de tudo, ele não sentia raiva dela. Sim, ele percebeu que havia sido usado, que ela havia brincado com seus sentimentos. Mas a raiva logo se dissipou, dando lugar a uma mistura de respeito e gratidão. Lena havia lhe mostrado como o mundo realmente funcionava, sem filtros, sem promessas de que tudo ficaria bem, sem contos de fadas. Ela lhe deu a oportunidade de olhar para a escuridão do outro, e isso o transformou para sempre. O que mais o intrigava era que ele nunca soube se aquilo tinha sido uma sedução ou um teste. Talvez ela apenas quisesse se sentir viva ao seu lado. Ou talvez fosse um experimento, uma maneira de ver como ele reagiria se lhe jogassem um osso. Ou, quem sabe, algo nela realmente o atraía. A verdade é que ele nunca teve uma resposta clara, e provavelmente nunca teria. Com o passar dos anos, ele começou a rir dessas lembranças, contando a amigos sobre uma conhecida. Claro, sem entrar em detalhes. Todos estavam curiosos, mas ele pensava: se vocês soubessem como isso me moldou, como eu me tornei uma pessoa diferente depois dela. Ele já não acreditava mais na história de amor perfeita e eterna. Compreendeu que cada pessoa carrega sua própria sombra, e essa sombra é mais forte do que qualquer palavra bonita. Isso o fez mais cauteloso. Aprendeu a ler entre as linhas, a perceber quando uma mulher sorri não porque está feliz, mas porque tem algo em mente. E às vezes ele se lembrava daquela noite, do cheiro do café, do rangido da cadeira, do olhar dela, que parecia saber que ele se afundaria e não tinha intenção de salvá-lo. E sabe de uma coisa? Ele se afundaria novamente, mesmo sabendo disso, porque aquela foi sua prova. E ele a passou, mesmo que não com louvor. Não é sempre que a experiência vem de forma bonita. Às vezes, ela aparece na forma de uma amiga da sua mãe, que já passou por dificuldades e está tomando seu café. Às vezes, vem através da dor, da falta de palavras e das perguntas internas sem resposta. Mas são essas histórias que realmente nos fazem crescer. Não é o passaporte, nem a maioridade, nem o primeiro diploma. São encontros que nos atingem em cheio e deixam cicatrizes. E com essas cicatrizes, ele seguiu em frente. Recentemente estava em um bar com amigos. Cada um já tinha sua vida. Um lidava com a hipoteca, outro com a esposa, e um terceiro estava tocando um negócio. A conversa girou em torno de momentos decisivos. Alguém lembrou da primeira briga, outro de como foi chamado para o serviço militar, e outro ainda de como se apaixonou e se decepcionou. Ele permaneceu em silêncio, porque seu momento era muito pessoal, muito estranho, muito inadequado para os ouvidos alheios.
Ele sorriu, acenou, fingiu que tinha histórias normais, enquanto sua mente revivia aquela noite, aquela cozinha, aquele olhar, e pensava, se não fosse por ela, ele seria uma pessoa diferente. Talvez mais ingênuo, talvez mais feliz, quem sabe? Mais tarde, ele se casou e formou uma família. E às vezes, quando brigava com a esposa, percebia que ouvia na cabeça a voz dela: "Você leva tudo muito a sério." E isso fazia rir porque funcionava até hoje, como um gato. Ele não a procurava, não a pesquisava na internet, não perguntava à mãe. Se o destino quisesse, os reuniria novamente. Mas honestamente achava que era melhor assim. Algumas pessoas devem permanecer na memória como uma névoa, como uma sensação, e não como um fato. Com o passar dos anos, ele aprendeu o mais importante. Lena não lhe deu apenas uma noite, ela lhe deu um espelho. Ele viu ali seu verdadeiro eu, assustado, confuso, mas disposto a mergulhar mais fundo, mesmo que tivesse medo. E esse espelho ele carregou consigo por toda a vida. Foi sedução? Quem sabe? Talvez fosse a maneira dela de lidar com seu próprio passado, de se sentir necessária, mesmo que por um momento. Ou talvez ele realmente fosse uma espécie de faísca para ela. Mas uma coisa era certa, aquela foi sua primeira lição de adulto e a mais valiosa. Às vezes ele se perguntava, e se meus filhos um dia se encontrarem em uma situação semelhante? Conseguirão suportar? Conseguirão viver com essa cicatriz? Ele queria acreditar que sim, porque a vida sempre encontra uma maneira de nos testar através das pessoas, das circunstâncias, através de encontros estranhos. Então, se alguém perguntasse, você se arrepende? Ele diria, não, nem um pouco. Porque se arrepende do que não aconteceu, e ele viveu isso. E isso era dele. Seu segredo, sua lição, sua carga e seu bônus. Tudo ao mesmo tempo. E às vezes, quando estava tarde da noite, tomando chá na cozinha e olhando pela janela, ele achava que podia ouvir os passos dela do lado de fora. E ele sorria, porque aquele fantasma do passado não era um inimigo. Era um lembrete. Um lembrete de que ele se tornou adulto não quando recebeu o passaporte, mas quando uma mulher, que carregava seu próprio inferno, entrou em sua vida e lhe deu uma noite que